Olá, gente. Estou aqui de volta para dar continuidade à nossa aula, né? Na aula passada nós paramos falando sobre o ponto médio. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a condição de alinhamento de 3 pontos, tá? Considere 3 pontos: ponto A, o XA e YA, o ponto B, XB, YB e o ponto C, XC, YC, distintos do plano. Diremos que os pontos são colineares se o determinante abaixo for igual a zero, tá? Aqui, se o determinante for igual a zero, rapidinho, vou mostrar pra... Ó, se o determinante for igual a zero, tá? Nós temos que os pontos são colineares, tá? Podemos dizer também que eles são colineares se existir uma reta que os contenha. Aqui vamos entrar para um exercícios, tá bom? Para poder vocês entenderem melhor como vai funcionar, como que vai ficar, tá bom? Como faz. Porque para vocês entenderem melhor, vocês têm que praticar bem, tá bom, gente? Então, vamos praticar, vamos tentar fazer, tá bom? Para poder conseguir desenvolver bem aí e conseguir entender, tá bom? Então vamos lá. Os pontos A, 3,5, o B, 1 e menos 1, e o ponto C, x e o menos 16. Pertencem a uma mesma reta. Determine o valor x. Aqui, ó. Nós temos aqui. No enunciado foi dado que os pontos pertencem à mesma reta, ou seja, pertencem ao ponto A, B e C. São colineares, ou seja, os 3 pontos eles são colineares, tá? Logo, determinante igual a zero. Quando a questão estiver falando que eles são colineares, com certeza ele vai ser igual a zero. Como eu disse anteriormente, quando ele for colinear, automaticamente ele tem que ser igual a zero, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar os valores aí, tá bom? Dos pontos, do ponto A, do ponto B e do ponto C, que ficou aqui, né? Nós temos na primeira linha, aqui vamos colocar a primeira linha aqui, ó. Nós temos 3, 1 e x. Nós temos aqui, ó, na segunda linha, 5, menos 1 e 16. E nós vamos ter aqui na terceira linha 1, 1 e 1. Por que 1, 1 e 1? Esse 1 ele está repetitivamente aí, por quê? Porque ele é da fórmula, tá? XA, YA, XB, YB, XA, A e 1, XB, YB e 1, XC, YC e 1, tá bom? O 1 ele sempre vai aparecer. Não importa se não tem 1 no ponto, o ponto A não tem 1, não importa. Ele tem que aparecer aí esses 3 1, tá bom? No alinhamento ele tem que ser certinho. Igual a zero, tá bom? O determinante igual a zero. Vamos lá. Menos 3, porque menos 3 é só você fazer a multiplicação aí certinha, porque aqui tá bem direitinho, né? Faz a multiplicação, tá? 3 vezes 1, menos 1, 5, tá bom? Tudo certinho, vocês vão conseguir desenvolver benzinho esses exercícios. Não é complicado, é bem simplesinho, tá bom? Temos menos 3 mais 5x menos 16, tá? Mais x mais 48 menos 5, igual a zero. Nunca, gente, em hipótese alguma, não esqueçam de colocar esse igual a zero, nem esse igual a zero. Se vocês esquecerem de colocar esses iguais a zero que estão aparecendo aqui, tá? A questão vocês podem errar, tá? A questão pode estar considerada errada. Por quê? Porque se eles são colineares, eles têm que ser obrigatoriamente igual a zero, tá bom? O determinante ele vai ser igual a zero, não importa, ele vai ser igual a zero, tá? Então vamos lá. Aqui, dando continuidade, tá? 6x mais 24. O que aconteceu? A gente vai colocar os que tem letras, né,
os que tem, ó, letras para um lado, tá bom? E os que tem apenas número para o outro lado. Eu vou pegar uma outra cor aqui para poder diferenciar. Ó, os que não tem para o outro lado. Lembrando sempre, gente, que o sinal ele muda, tá bom? Quando o sinal é negativo, ele, ó, lembrando aqui, ó, depende desse igual que tá bem aqui, tá? Ó. Se o sinal ele for negativo e ele estiver à frente e tiver aqui para trás, ele vai mudar o lugar, ou seja, se ele muda de lugar, ele muda o sinal. Como ele está negativo, ele passa positivo. O que está positivo passa a ser negativo. Então tem essa troca de sinal também, que se vocês não prestarem atenção, vocês podem errar a conta inteira por conta de um sinal, tá bom? Então ficou aqui 6x mais 24 igual a 0, tá? Organizando tudo. X igual a menos 24 igual a 6. O x, eu isolei ele, tá? Coloquei 24, 6 que estava multiplicando o x, eu coloquei ele dividindo, tá bom? Então, eu achei que o meu x ele vai ser igual a menos 4, porque 24 dividido por 6, 4. Então, eu vou ter o menos 24 dividido por 6, menos 4. Segundo exercício. Temos aqui, demonstre que o triângulo de vértice A8, o ponto A, 8 e 2, o ponto B, 3 e 7, o ponto C, 2 e 1, é isósceles. Em seguida, calcule o seu perímetro. Lembrando a fórmula de perímetro, tá, gente? Não esqueçam a fórmula de perímetro. Para demonstrar que o triângulo ABC é isósceles, se faz necessário mostrar que ele possui dois lados com a mesma medida. Assim, vamos calcular a distância entre seus vértices, que será a medida de cada lado, ou seja, para calcular o perímetro, você precisa fazer, para provar, né, que o triângulo ABC é isósceles, tá? Você vai calcular a distância entre seus vértices, tá bom? Então, vamos lá. Distância de A e B, eu já ensinei para vocês, nós vimos lá na aula anterior a fórmula de distância, tá bom? Então, vamos lá. Distância de A e B vai ser o quê? 8 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 7 ao quadrado, tá? Nós vamos achar o quê? Aqui já tá bem direto, tá, gente? Já tá bem direitinho aqui, então, assim, explicando só uma coisinha que eu esqueci, para mim poder achar esse aqui, para mim poder saber se o triângulo ele é isósceles, eu vou ter que calcular a distância dele com cada um, ou seja, distância de A e B, distância de A e C e distância de B e C, entendeu? Eu vou ter que calcular essas distâncias para saber se ele vai ser isósceles. Lembrando, o triângulo isósceles ele possui os dois lados iguais. Então, se você provar que os dois lados do triângulo ele é igual, ele vai ser isósceles, como está aqui nesse exemplo, tá? Nesse exercício, consegui provar que ele tem os lados iguais, tá bom? Então, ficou o quê? Distância de A e B. 8 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 7 ao quadrado. Raiz de 25 mais 25, igual a raiz de 50, igual a raiz de 5, igual a 5 raiz de 2. Fizemos a fatoração, a soma, a multiplicação certinho, e é isso aí. Distância de A e C, 8 menos 2 ao quadrado, mais 2 menos 1 ao quadrado, igual a 30, raiz de 36 mais 1, igual a raiz de 37. Distância de B e C, raiz de 3 menos 2 ao quadrado, mais 7 menos 1 ao quadrado, tudo na raiz. Raiz de 1 mais 36, igual a raiz de 37. Opa, achamos. Achamos o quê? Como a distância de A e C e B e C ele vai ser raiz de 37, então nós já provamos que o triângulo ABC ele é isósceles. Entendeu? Porque os dois lados dele são iguais. Então, para a gente saber se um triângulo ele é isósceles ou não, nós temos que provar que os lados dele são iguais. Se não for igual, ele não é um triângulo isósceles, tá, gente? Aqui. Agora, vamos calcular o seu perímetro. Lembrando, para saber o perímetro, é a soma de todos os lados, tá? Aqui, ó. Lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados e é representado por 2π. 2π é a representação de perímetro, tá? E vai somar todos os lados dele. Então, eu vou somar 5 raiz de 2 mais raiz de 37 mais raiz de 37. Vou achar que é igual a 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 37, tá? Nós temos aqui o exercício 3, tá bom?
Clarence desenhou o triângulo determinado pelas coordenadas dos pontos cartesianos A, 7 e 5, B, 3 e 2 e C, 7 e 2. Ao calcular a área e o perímetro desse triângulo, os valores obtidos foram, respectivamente, A, 3 e 3, B, 3 e 6, C, 6 e 6, D, 6 e 12 e E, 12 e 12. Vamos para a resolução. O primeiro passo, de tudo, é marcar os pontos no plano cartesiano, desenhando o triângulo, tá? Vocês fazendo isso, vocês vão conseguir enxergar bem melhor, tá? Onde está o triângulo, o que tem que fazer. Então, eu indico a vocês, que como vocês estão aprendendo agora, vocês desenhem o triângulo certinho, tá? No plano cartesiano, que aí vocês vão conseguir desenvolver isso aí sem desenho, tá? Aí vamos lá. Temos que A, B e C, ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque os lados dele são diferentes, tá? B e C é igual a 4 e o A e C é igual a 3, tá bom? O lado dele. Descobrindo a medida de A e B, é o que a gente quer saber também, utilizando o teorema de Pitágoras. AB ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. AB ao quadrado igual a 16 mais 9. 4 vezes 4 é 16, 3 vezes 3 é 9, tá? AB ao quadrado igual a 25. Por que que saiu esse 2? Deixa eu trocar aqui. Por que que saiu esse 2 aqui, ó? Porque eu coloquei o 25 aqui na raiz. Então, a raiz de 25 eu achei que é o 5, ó. Tá vendo? Eu achei que a raiz de 25 é 5. Por isso deu 5 aí. E saiu o 2 daqui, tá, gente? Ele foi para a raiz. Vamos achar a área desse triângulo. Como vamos calcular a área? Para a gente calcular a área do triângulo, nós precisamos calcular a base vezes a altura. O que seria a base vezes a altura? Gente, aqui, ó. A base do triângulo vezes a altura dele, ó. Estão vendo? Tá? Então, é o que nós vamos fazer. A base dele é 4, então vai ser 4. E a altura dele é 3, então vai ser 4 vezes 3. Lembrando, base vezes altura. B vezes H dividido por 2. Então, vai ficar 4 vezes 3 dividido por 2. Tá? Nós temos que 4 vezes 3 é 12. E 12 dividido por 2 é 6. Então, nós achamos que a área é 6. Vamos calcular o perímetro, que é o quê? A soma de todos os lados. A soma de A e C, a soma de B e C e a soma de A e B. Temos que é 3 mais 4 mais 5, que é igual a 12. Então, a resposta certa vai ser o quê? Vai ser, ó, a letra D. Tá bom? A letra D vai ser a resposta certa. 4 e último para fechar a nossa aula, Vamos lá. Dado um segmento de reta AB, cujas extremidades estão nas coordenadas ponto A, 1 e 2, e o B e o ponto B, menos 5 e menos 6. Quais são as coordenadas do seu ponto médio? A, M igual a menos 1,5 e menos 2. B, M igual a menos 2 e menos 1,5. C, M igual a 2 e 1,5. D, M igual a 1,5 e 2. E E, M igual a 2,5 e menos 1. Vamos aqui para a resolução, gente. As coordenadas do ponto médio de um segmento de reta são M igual a x e y, em que x e y são x, xa mais xb, dividido por 2, e o y, ya mais yb, também dividido por 2, tá bom? Substituindo as coordenadas dos pontos dados, teremos para x, primeiramente, vamos desmembrar ele fazendo separadinho, tá? Para x vai ter o quê? X igual a 1 mais menos 5 dividido por 2. X igual a 1 menos 5 dividido por 2. X igual a menos 4 dividido por 2. Que vai dar igual ao quê? X igual a menos 2. Vamos fazer agora para y. Y igual a 3 mais menos 6 dividido por 2.
y igual a 3 menos 6 dividido por 2. Lembrando que eu fiz a regrinha de sinal, tá? Mais vezes menos é menos, tá bom, gente? Y igual a menos 3 dividido por 2. Vai ficar o quê? Y igual a menos 1,5. Então, o ponto médio de M vai ser o quê? Menos 2 e menos 1,5. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado e entendido, tá bom? Vamos aguardar a próxima aula, tá? E é isso aí, gente. Tchau!